Olá, que bom estar com você novamente aqui para falar de um tema que eu amo, que é liderando mudanças. Veja bem, a gente quer que as organizações mudem, a gente quer que as coisas evoluam, que as coisas cresçam, mas a gente esquece que precisam pessoas para fazer isso aí. E normalmente quem faz isso acontecer são os líderes. E eu preparei um material muito especial para você. Vou falar de 31 frases que falam sobre liderança, que falam sobre mudança. Então, eu quero compartilhar com vocês 31 frases de lideranças mundiais, de autores consagrados, que falam sobre mudança. Primeira delas, há uma diferença entre ser um líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. Um chefe demanda obediência cega. Um líder conquista sua autoridade por meio da compreensão e da confiança. Klaus Balkenhol. Então ele faz uma distinção muito clara entre ser chefe e ser líder. O chefe demanda obediência. Eu mando, você obedece. Eu digo e você faz. E o líder conquista a autoridade através da confiança. A pergunta que eu coloco para você, para a sua reflexão é: até que ponto você realmente tem se portado como um chefe ou como um líder? Até que ponto você tem usado o poder do cargo para exercer a sua liderança? E até que ponto você tem exercido o poder da sua autoridade para exercer a sua liderança? Quanto mais você usa o poder do cargo, menos líder você é. Quanto mais você usa a sua autoridade como pessoa, como técnico, como ser humano, mais líder você é. Quando a gente confia nas pessoas, quando a gente confia nos líderes, a gente faz igual essa criança. A gente se joga nos braços, a gente se permite ser liderado. O ser humano gosta de pessoas que indiquem para ele o caminho, que utilizem todo o seu potencial, que façam com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Segunda frase. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. O ex-presidente americano Ronald Reagan. Perceba que o líder não é aquela pessoa que faz e acontece. É aquela pessoa que cria um ambiente, cria um sistema no qual as outras pessoas consigam fazer coisas extraordinárias. Este sim é o verdadeiro líder. Ele não é o centro das atenções. Ele não é o protagonista da história da equipe. Ele é o facilitador para que as pessoas consigam desempenhar papéis nunca antes pensados por elas mesmas. Então, criar um ambiente no qual as pessoas realizem as melhores coisas é o papel principal do líder. Quando ele quer ser o centro das atenções, quando ele quer ser o cara, quando ele quiser ser o cara que resolve tudo, que faz sempre as coisas melhores, talvez ele não esteja exercendo adequadamente a sua liderança. Terceira frase. Líderes eficientes permitem grandes pessoas fazerem o trabalho para o qual nasceram para fazer. Warren Bennis. Permitir às pessoas fazerem um papel para o qual nasceram para fazer. Então percebam que quando você cria um ambiente adequado, quando você cria mecanismos adequados, as pessoas naturalmente vão manifestar suas competências, vão colocar em prática suas qualidades. Manifestar, fazer o trabalho para o qual nasceram para fazer. Então, crie um ambiente, se preocupe muito mais em criar ambientes adequados, em mostrar às pessoas que elas podem realizar ali aquilo que elas sabem, do que propriamente em mandar as pessoas fazerem. Permita que as pessoas exerçam seu potencial pleno nas organizações, obviamente,
dentro das regras, sem descumprir as regras, sem descumprir a legislação que regula o funcionamento da instituição. Líderes incríveis saem da sua rotina para melhorar a autoestima da sua equipe. Se as pessoas acreditam nelas, é incrível o que elas podem conquistar. Sam Walton. Sam Walton é do Walmart, fundador do Walmart. Então percebam que eles saem da sua rotina, eles vão aqui por um caminho, mas eles saem da rotina para melhorar a autoestima da sua equipe. Então eles valorizam, reconhecem, dão espaço para as pessoas realizarem. Porque se as pessoas começarem a reconhecer você como líder, elas podem fazer conquistas que você nem imagina. E que nem elas imaginam. Então, se você quer ir num determinado caminho, numa determinada rotina, permita que as pessoas também exerçam esse papel. Permita que as pessoas cresçam. Permita que as pessoas tenham a sua autoestima valorizada. Reconheça, agradeça as pessoas pelo resultado, parabenize pelo desempenho, né? Engaje cada vez mais as pessoas para que você vá e você vai terminar sendo surpreendido por elas. Uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula ou programa. É uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Lance Secretman. O Clemens coloca uma coisa muito interessante. Ele coloca a liderança não como uma atividade, não como uma rotina, mas como uma experiência humana. O processo de liderar é uma experiência humana. Ele não associa a liderança a uma fórmula, a um programa, mas sim a uma atividade humana. Liderar é um processo natural das relações humanas, que vem do coração, ou seja, vem da emoção. Não dá para liderar se eu não tiver uma emoção associada ao processo de liderança. Se for meramente um processo frio, calculista e metódico, essa liderança não é sustentável a longo prazo. Ela só é sustentável a longo prazo se ela tiver conexão com a emoção. A emoção do líder junto com a emoção do liderado. Quando eu faço essa conexão, nós nos tornamos parceiros na realização de sonhos. Reflita sobre isso. A sua liderança está associada ao aspecto emocional? Você lidera convocando pessoas, chamando pessoas para junto com você realizar um sonho? Ou você ainda acredita que é só usar determinadas técnicas e você será um líder? Pensa nisso. Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por fazer isso. Andrew Carnegie, um dos maiores empresários americanos do século passado, multimilionário. E ele ensina que não dá para fazer tudo sozinho, não dá para levar o crédito de tudo. É preciso compartilhar, é preciso dar as mãos, é preciso unir esforços para que as pessoas realizem em conjunto, realizem em equipe. Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho. E para não fazer tudo sozinho, eu preciso delegar, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso ensinar as pessoas como fazer. Eu preciso permitir que as pessoas me mostrem como fazer aquilo que eu não sei, porque aquilo que eu sei talvez seja bom, mas talvez alguém tenha uma forma melhor ainda de fazer o que eu estou propondo fazer. Então, dê essa chance às pessoas, sigam o ensinamento aí do Andrew Carnegie. Uma outra frase que chama muita atenção é essa. Um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que ele se torne uma emergência. Arnold Glasgow. Se eu não consigo enxergar uma situação que lá na frente eu percebo que pode ser um problema, eu vivo na rotina diária. E quem vive na rotina diária não consegue liderar de forma eficaz. Eu vou repetir. Se eu não consigo visualizar lá na frente as possibilidades, se eu não consigo visualizar lá na frente um problema, significa dizer que eu estou na rotina diária, matando um leão a cada dia, fazendo simplesmente a coisa acontecer. Isso não é atividade de líder.
Isso é atividade operacional. O líder não pode estar trabalhando só no hoje, ele precisa enxergar o futuro. Ele precisa enxergar lá na frente, ele precisa antever problemas, ele precisa enxergar oportunidades. Essa é a habilidade do verdadeiro líder. Você precisa dedicar tempo para analisar, para pensar, para projetar, para planejar. Se você fica só ali no rame-rame da rotina, fazendo atividades operacionais, você provavelmente não terá tempo de ser um bom líder. Uma outra frase que chama muita atenção é essa aqui, ó. O líder que exercita o poder com honra trabalhará de dentro para fora, começando por si próprio. Blaine Lee. Se eu quero liderar outras pessoas, eu preciso primeiro me liderar. É a autoliderança. E como é que eu me lidero? Tendo planejamento, controle, organização, gestão do tempo, produtividade, moralidade, ética, respeito, empatia. É assim que eu me gerencio. E aí, quando eu consigo me conquistar, eu consigo conquistar o outro. O Blaine Lee já coloca: exercita o poder com honra, trabalhará de dentro para fora. Ou seja, começa em mim, não começa no outro. Cuidado com a sua liderança. Verifique se existe uma coerência entre aquilo que você fala, aquilo que você cobra dos outros e aquilo que você faz. Cuidado para você não ser aquele líder que simplesmente vive cobrando dos outros aquilo que você não faz. Isso serve também até para a família, na educação dos filhos, na formação de jovens. Precisa existir uma coerência entre o discurso e a prática, e isso a gente chama de integridade. Quando eu sou íntegro nas minhas atitudes, de tal forma que elas reflitam o que eu falo e vice-versa, automaticamente eu começo a ser um líder. Primeiro eu lidero a mim mesmo, para depois liderar o outro. Temos também a diferença entre um chefe e um líder. Um chefe diz vá, um líder diz vamos. O chefe ele se vê fora da equipe. Eu sou o chefe desta equipe. O líder se vê como parte da equipe. Eu lidero a minha equipe. Eu lidero a minha equipe. O chefe lidera aquela equipe. O líder lidera a equipe dele. Parece sutil, parece bobo, mas é uma diferença profunda. E.M. Kelly. Essa frase é de E.M. Kelly. E o que é colocado é exatamente isso. Até que ponto você realmente se sente parte da sua equipe e até que ponto você se percebe como sendo um apêndice. O cabeça fora parte da equipe. Quando eu estou dentro de um processo de equipe, não adianta eu dizer vá, eu preciso dizer vamos juntos, estamos juntos nessa. A jornada é em conjunto, a jornada não é única, a jornada não é só para uma pessoa, a jornada é para todos que estão dentro do processo. A grande primeira-ministra Margaret Thatcher tem uma frase que é maravilhosa, ela fala assim, ó: um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. Não adianta eu saber o que eu quero se eu não souber comunicar isso para as pessoas. Mais uma vez a comunicação chegando até a gente. Entra módulo e sai módulo, entra aula e sai aula, a gente falando sobre comunicação. Então a Margaret Thatcher já falava, olha, eu preciso saber o que eu quero alcançar, mas eu preciso também saber comunicar. Muitos dos grandes sonhos de pessoas maravilhosas, inteligentes, extraordinárias, elas se perdem porque elas não têm capacidade de comunicar, de contagiar as pessoas, de envolver as pessoas naquele sonho. E aí o sonho se torna simplesmente um sonho e se perde. Quando eu tenho um sonho e consigo com que as pessoas se engajem nesse processo, eu tenho um objetivo. Eu passo a ter um objetivo. Desse objetivo eu consigo construir uma meta. Dessa meta eu consigo construir um plano de ação, consigo construir indicadores de desempenho, consigo construir um acompanhamento sistemático do processo. E aí eu consigo gerar resultados. Pense sobre isso. Como é que está a sua capacidade de comunicar onde você quer chegar?
capacidade de juntar as pessoas, de canalizar, de agregar pessoas para a realização de um sonho. Existem muitos livros que impactaram minha vida, muitos livros. E um dos autores que mais impactou minha carreira profissional foi um cara chamado Stephen Covey. Stephen Covey, eu assisti ele pessoalmente pela primeira vez por volta de 1996. Foi num congresso lá em São Paulo, e o Stephen Covey falou sobre o ser humano empresarial, dentro do contexto empresarial, dentro do contexto das organizações, de uma forma única, como eu nunca tinha ouvido falar. E a partir daí, eu passei a seguir, eu passei a acompanhar, eu passei a ler os seus livros. E o Stephen Covey tem uma frase que para mim ela é lapidar. Para ser um líder, é preciso comunicar para a mente, para o coração e para as mãos da pessoa. Então, para eu liderar, a minha comunicação, a minha influenciação tem que ser lógica, tem que fazer sentido, tem que ter um fundamento, tem que ter referências. Ela precisa falar com o coração, ou seja, tem que ter um cunho emocional. Ela precisa ter uma referência de sentimento para que eu toque o coração do outro. Então eu ativamente, para sensibilizar o coração, para de forma efetiva chegar nas mãos. E as mãos aqui estão representadas em ação, em fazer as coisas acontecerem. Para eu ser um líder, eu preciso assegurar que as pessoas entendam, sintam e façam o que o líder está dizendo. Se eu simplesmente sou um líder que asseguro que as coisas aconteçam sem conquistar a mente e o coração, eu sou um tirano. Se eu faço com que as pessoas entendam intelectualmente as coisas, mas que não realizem, eu sou um professor. Eu não sou um educador. Eu estou simplesmente ensinando as pessoas a entenderem. O que é muito importante, mas não é o caso da liderança. Se eu sou uma pessoa que simplesmente sensibiliza o coração das pessoas, eu sou uma pessoa de relacionamento. Eu quero ser querido e eu gosto de pessoas e gosto que as pessoas gostem de mim. Mas se eu quero ser um líder, eu preciso sensibilizar sua mente, seu coração e suas mãos para assegurar que você integralmente está no processo de realização dos objetivos, de realização dos resultados. Mais uma vez eu vou recorrer à primeira-ministra Margaret Thatcher para dizer para você, a ex-primeira-ministra, por sinal muito saudosa, já deixou o campo físico da vida, e ela dizia o seguinte: o consenso é a ausência de liderança. Dentro do processo político, a gente fala muito sobre democracia, e a democracia ainda é a melhor forma de governar. Precisamos ter cuidado para que a liderança não se curve ao processo de consenso. Porque o líder precisa fazer o que é melhor para os seus liderados. Ele não precisa de consenso. Ele precisa ter a decisão, ter o sentimento, ter a certeza do que é melhor para os seus liderados. Então, muito cuidado com essa busca de consenso. Se tiver consenso e for o melhor, ótimo, excelente. Mas se não tiver consenso, busque exercer a sua liderança. Agora, esteja seguro do que está buscando é o melhor para os liderados, é o melhor para o seu cidadão, e não o melhor para você. O mais conveniente para você, para os seus interesses pessoais ou de outra ordem. Então, vamos seguir a Margaret Thatcher, que fez um trabalho polêmico demais na Inglaterra, no Reino Unido, mas que deu o resultado que deu. Né? O resultado foi muito positivo para aquela nação. Vamos muda de primeiro-ministro para um ex-presidente, né? John Fitzgerald Kennedy. Liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro. Não dá para eu falar de liderança sem falar de aprendizado. Se eu quero realmente me transformar no líder, se eu quero formar outros líderes, eu preciso me dedicar ao processo de aprender.
À medida que eu vou aprendendo, eu vou me formando, eu vou me transformando, eu vou me modificando, eu vou conseguindo conectar com as pessoas. Não existe liderança sem aprendizado. Uma coisa naturalmente puxa a outra. Outra frase que conduz a gente de uma forma muito interessante. Um homem que quer conduzir a orquestra deve virar as costas para a multidão. Max Lucado. Não adianta eu estar buscando o tempo todo a aprovação de todo mundo. Se eu estou buscando a aprovação de todos, eu não vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que os outros querem. E nem sempre o que os outros querem é o certo, é o melhor. Tá lembrado da frase da Thatcher? Consenso é falta de liderança? Pode ser em alguns casos falta de liderança. Aqui também. Se eu estou o tempo todo olhando para o que as pessoas estão querendo, talvez eu não faça aquilo que as pessoas estão precisando. Então, eventualmente, eu preciso ter uma sensibilidade para perceber o que as pessoas estão querendo, para efetivamente fazer o que elas estão precisando. Eu não posso prover tudo que as pessoas querem. Eu não posso dar tudo que os meus filhos ou os meus netos querem. Mas eu posso dar tudo aquilo que eles precisam. O que é que eles precisam? Cabe a você, como gestor, saber. Cabe a você, como gestor, desenvolver um entendimento, uma compreensão sobre aquilo que os seus liderados querem, aquilo que os seus liderados querem, aquilo que eles precisam, e aquilo que o seu cidadão quer e aquilo que efetivamente ele precisa e que você pode prover. Isso sim é a verdadeira liderança. Não tenha medo de, eventualmente, virar as costas para o público para dar atenção à sua orquestra. Porque no final, o que conta é a execução da peça. É o que você entrega. Outro presidente, voltamos ao final do presidente Abraham Lincoln. Tudo que você tiver que ser, seja bom. Se você pretende, se você se propõe a ser um líder, seja um líder bom. Se você pretende ajudar pessoas, se você pretende desenvolver pessoas, faça isso bem feito. Não importa o que você quer fazer da vida, mas se você resolveu fazer, faça bem feito. Execute bem, realize bem, entregue bem, faça com que tudo que você faça sentido para você e para os outros. Não importa o que você faz na vida, não importa o que você pretende fazer, mas se você se propôs a assumir a responsabilidade, se dedique para fazer o melhor que você pode. Estude, pense, analise, peça conselhos e entregue sempre o melhor. Abraham Lincoln. E para continuar com Lincoln, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Você já pensou uma pessoa que tem muita fama, quer seja na área esportiva, na área artística? A maioria deles tem uma vida absolutamente comum. A maioria deles tem uma vida muito parecida com a minha, muito parecida com a sua. Eles vão para o supermercado, eles cozinham, eles comem, eles assistem alguma coisa na televisão, eles entram nas redes sociais. Eles têm uma vida, a maioria deles tem uma vida muito parecida com a minha, com a sua, parecida, não igual necessariamente. Como é que eles fazem o extraordinário? Quantas pessoas na sua equipe são pessoas normais, com hábitos comuns, mas que às vezes entregam um resultado extraordinário? E a pergunta que você deve se fazer é: o que é que você, como líder, precisa fazer para estimular em pessoas comuns desempenhos extraordinários? O que é que você pode fazer para despertar nas pessoas o super-homem, os superpoderes que todos nós temos e que muitas vezes nós não acessamos? Essa é uma das principais habilidades de um líder. Um dos maiores filósofos, pensadores americanos, Ralph Waldo Emerson. Sou fã número 1 desse cara. Nosso desejo é alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser.
Então eu sei o que eu posso ser, mas eu preciso de alguém que me ajude nesse processo, alguém que acredita em mim. Eu me lembro que aos 23 anos de idade eu fui entrevistado por um grande líder. E ele perguntou para mim, o que é que você... Eu fui entrevistado para emprego. Ele perguntou, o que é que você espera se você quiser entrar aqui? Eu digo, eu espero que a organização consiga explorar todo o potencial que eu tenho. Ele perguntou, e qual o limite do seu potencial? Eu falei, eu não sei porque eu nunca cheguei lá. Eu não sei porque eu nunca cheguei lá. O que eu sei é que eu não ainda desenvolvi todo o meu potencial. E a pergunta é exatamente essa. Você tem inspirado pessoas para que elas sejam tudo que elas podem ser? Ou você trata as pessoas como elas são? Se você conseguir tratar as pessoas como elas podem ser, você vai se surpreender com os resultados. Trate as pessoas não como elas são, mas como você acredita que elas podem ser, e você se surpreende com os resultados. Existe um autor com dezenas de livros chamado John Maxwell. Ele é especialista em liderança. E eu já li algumas obras dele, já reli alguns trabalhos dele. E tem uma frase que eu pensei de uma obra dele, fala assim, ó, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. A humanização da liderança. Eu estou lidando com pessoas. Eu estou transformando a vida de pessoas. A responsabilidade que eu tenho é muito mais do que a responsabilidade técnica. É muito mais do que a responsabilidade profissional. É a responsabilidade humana. Porque eu estou mexendo com vidas. Quando eu faço um seminário de transformação de pessoas, de líderes, de qualquer que seja, toda vez antes de começar o seminário, eu me conscientizo. Você não está aqui para dar uma aula. Você está aqui para transformar a vida das pessoas. Então, se concentre nas pessoas. O processo é importante, o ensinamento é importante, tudo é importante. Mas o mais importante são você está aqui pelas pessoas, não pela técnica. O líder faz isso. Faz pelas pessoas, considerando a humanidade das pessoas, porque ele está mudando, mexendo, influenciando a vida das pessoas. Eu fico perplexo quando eu vejo pessoas participando de seminários, participando de cursos, de treinamento, de imersões, sai de lá, pede demissão do trabalho, separa do cônjuge, em uma semana a pessoa vira a sua cabeça, vira a vida de cabeça para baixo, como se um seminário pudesse fazer com que a pessoa mudasse completamente sua forma de pensar. E normalmente o arrependimento vem depois. Então, tenhamos responsabilidade como líderes. Nós estamos lá para transformar a vida das pessoas, para ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor, para que as pessoas cresçam, desenvolvam e encontrem a aplicação de todo o seu potencial, de todo o seu sonho. Jim Rohn: o desafio de liderança é ser forte, mas não rude. Ser gentil, mas não fraco. Ser ousado, mas não valentão. Ser humilde, mas não tímido. Ser orgulhoso, mas não arrogante. Tenha humor, sem loucura. Veja o equilíbrio. Eu preciso ser forte como líder, eu preciso ter posições, eu preciso ter entendimento, eu preciso ter convicções. Mas eu não posso ser rude com as pessoas. Eu não posso desprezar os outros pelo meu ponto de vista. Eu não posso desqualificar a contribuição do outro. Eu não posso menosprezar aquilo que o outro tem para contribuir. Eu posso ser gentil com as pessoas, ser educado, ser fino, mas eu não preciso ser fraco. Me submeter, não foi assim, deixa para lá, depois a gente... Não, eu posso ser extremamente gentil, mas eu não preciso ser fraco. Eu posso ser forte e gentil. Eu preciso ser ousado. Ousado para lançar novos desafios, para desafiar pessoas, para me desafiar a mim mesmo. Tá? Mas não valentão. Faço aconteça, bato na mesa, digo como é, como não é. Eu não preciso ser o salvador da pátria. Eu não preciso ser o provedor de todas as soluções. Quantas vezes ao longo da minha vida, da minha carreira, eu me sentei e disse, gente, vem cá, olha,
estou com uma situação assim, assim, assada, a empresa passando por isso, e eu não sei como resolver. Qual é a opinião de vocês? Como é que você acha que a gente pode resolver isso? E dali, daquela conversa, sair uma série de sugestões maravilhosas que a própria equipe forneceu. Inclusive, às vezes, até de pessoas que nem têm uma formação muito desenvolvida, mas que tem uma boa ideia, tem uma boa percepção e dá uma sugestão, dá uma ideia muito bacana. Então, eu preciso ser ousado, mas não preciso ser um valentão. Ser humilde, mas não ser tímido. A humildade é uma palavra que muitas vezes a gente não entende muito bem. Às vezes fala, a pessoa foi humilde demais. Não, ninguém é humilde demais. Se a pessoa ultrapassou o limite da humildade, já não é humildade, já é subserviência, é outra coisa. Né? Humildade é você saber que você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Humildade é tratar o outro com respeito e exigir do outro tratar você com respeito também. Então isso é humildade, não é não se sentir superior, mas também não inferior. Porque se eu me acho inferior, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo prepotente. Porque se eu acho que tem alguém superior a mim, naturalmente eu vou achar que tem alguém inferior a mim. Faz sentido para você? Então eu preciso ser humilde, perceber que eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não tímido, não achar que tem pessoas melhores do que eu, mais capazes do que eu, que vão fazer e eu preciso me rebaixar. Nada disso. Ser orgulhoso no sentido de ter satisfação por aquilo que faz, ter felicidade, ter realização por aquilo que eu estou entregando, mas não ser arrogante, não me achar o bichão. Não é porque eu fiz, não, porque peraí. Eu ou nós? Para que ser arrogante? Para que demonstrar ser melhor do que os outros quando na verdade você não é? Você é simplesmente mais um. Que bom que você é mais um. Aí a gente vai somando e fazendo a nossa diferença. Agora, o que eu fiz bem feito, eu preciso colocar aos quatro ventos aquilo que eu fiz bem feito. Eu, como consultor empresarial, basicamente, eu vivo de vendas. Quando eu vou fazer um treinamento, você já deve ter visto aqui algumas coisas eu falando de mim mesmo. É natural, porque eu preciso preciso olhar a minha obra e dizer, eu gosto daquilo que eu faço. Eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo. Eu estou gostando daquilo que eu estou conseguindo implementar, que eu estou conseguindo ensinar. Então, se eu acho que é bacana, eu tenho que propagar aquilo que eu tenho feito. Então, ser orgulhoso, mas não arrogante. Ter humor, mas sem loucura. Ter humor equilibrado, ter bem-humorado, saber quando aplicar, mas não ser a pessoa que é o piadista, que tudo é piada, que tudo é engraçado, que tudo tem um sarcasmo, tem uma ironia. Isso não é adequado para o líder. O líder precisa ter um bom humor, inclusive para lidar com os desafios. Quantas vezes você riu de si mesmo por uma besteira que você fez? De vez em quando é bom rir das besteiras que a gente faz. Agora, se eu passo o tempo todo rindo das besteiras que eu faço, ou eu estou fazendo muita besteira, ou eu sou um palhaço. Então, começa a pensar sobre isso. Como é que está seu humor? Você consegue, ao longo de um dia, dar 1 ou 2 risadas com sua equipe, com as pessoas que você trabalha, com seu cidadão, com seu chefe? Ou o tempo todo é aquele negócio pesado, sisudo, carrancudo? George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos, né, também finado, é absolutamente necessário para mim ter pessoas que podem pensar por mim, assim como executar ordens. Então, eu como líder, eu preciso de pessoas que possam pensar por elas mesmas, que vamos lá, pensem por mim. Mas tem momentos que eu preciso dizer, é assim, vá lá e faça. Tem momentos que eu preciso dar uma ordem. Tem momentos. E nestes momentos que eu preciso dar uma ordem, eu preciso que as pessoas executem a minha ordem. Tem momentos que não dá para discutir. Tem momentos que não dá para ouvir todo mundo. A situação é emergencial, a situação é agora. Eu preciso decidir agora, neste momento. Daqui a 10 minutos pode ser tarde demais. E na hora que eu decido alguma coisa, eu preciso ter, nessas mesmas pessoas que pensam, essa mesma pessoa que vira a chave e vai executar o que eu estou falando. A competência do líder é desenvolver pessoas que tenham essa capacidade de pensar por si, pensar por mim e, eventualmente, cumprir as minhas ordens, cumprir as minhas determinações. Você é um desses líderes? As 10 últimas, já falamos de 20 frases.
Tá? E agora eu tenho mais 10 frases, o terceiro bloco com 10 frases. A Ford Motor Company foi a criadora do processo de produção, linha de produção automatizada. E Henry Ford ainda é hoje considerado um dos pais da administração, porque criou a linha de produção. E ele diz o seguinte: não encontre a falha, encontre um remédio. Muitas vezes o líder está tão focado em achar a falha, em achar o erro, em achar o culpado, que esquece de resolver o problema. Ora, quando alguma coisa acontece, vamos resolver o primeiro. Depois a gente acha a origem, depois a gente reconstitui quem foi que errou, o que foi que aconteceu, para que o erro não volte a acontecer. Mas cuidado com essa mania de estar procurando culpados. Cuidado com esse vício de estar procurando só o erro, de estar apontando os erros, sem propor solução, sem entender por que os erros acontecem. Às vezes é um problema de competência, de conhecimento, às vezes é falta de treinamento, às vezes é falta de equipamento, às vezes é falta de informação. Pode ter uma infinidade de variáveis. A variável não é só humana, mas quando for humana ela precisa ser também corrigida, treinada, capacitada, orientada, motivada e por aí vai. Então, procure se concentrar mais nos remédios do que nas falhas. Franklin Delano Roosevelt, outro finado presidente americano. As pessoas perguntam qual a diferença entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberta. O líder trabalha a descoberta. O chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia. Encapotado é escondido. O chefe está escondido, ele está aqui, reservado. Ele não está na linha de frente, ele não bota a mão na massa, ele não suja as mãos, ele não se envolve no processo. Encapotado, preso numa sala, ele não vai lá para fora nunca, ele é o cara do papel, do documento, e obviamente que uma grande parte da função do líder pode ser essa. Agora, de vez em quando, ele precisa botar a mão na massa, ele precisa ver como é que faz, ele precisa sentir na pele o que é fazer, o que ele está mandando as pessoas fazerem. Começa a pensar sobre isso. Até que ponto você está desconectado da sua equipe, até que ponto você está conectado. O que é que você sabe fazer da sua equipe? Se alguém faltar um dia, ficar doente, você vai lá e consegue substituir a pessoa? Consegue fazer, dar o encaminhamento adequado? Começa a pensar sobre isso. Né? Lembra, o líder... Enquanto o chefe está encapotado dentro da capota, o líder está descoberto, está lá, está no processo. Né? O chefe guia, é assim, 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 assado. O líder lidera, vamos, o caminho é esse, vamos construir. Essa frase é ótima. Se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e tornar-se mais, você é um líder. John Quincy Adams. John Adams. Às vezes as pessoas são líderes informais. Não têm o cargo, não têm a função, mas são líderes naturalmente. Como é que você sabe se alguém é líder? Se aquilo que a pessoa faz inspira os outros a sonhar, a aprender, a fazer mais, a tornar-se mais, a buscar novos patamares de desempenho. Se o que eu faço inspira você a fazer mais ou melhor, significa dizer que eu sou líder. Pergunte-se, você é uma inspiração para os seus liderados? Você é uma inspiração para os seus filhos? Para os seus netos? Você é uma inspiração para as pessoas que lhe conhecem? Quem na sua equipe tem um poder de inspirar os outros e que até agora não teve uma oportunidade de exercer cargo de liderança? Será que essa pessoa não seria um bom líder na sua equipe? Pense sobre isso. Tem algumas biografias pelas quais eu sou apaixonado. E uma das biografias que mais me inspiram
é de um homem que conseguiu lutar uma guerra sem armas, sem arma nenhuma. Mahatma Gandhi. Suponho que a liderança já significou ter músculos, mas hoje significa dar-se bem com as pessoas. Liderança no passado era visceral. Era vamos, você consegue, vamos e pegar e puxar e fazer, né? É estar no seu cavalo à frente do seu batalhão, é ir para a guerra à frente do seu grupo. Não precisamos mais fazer isso. Cada vez mais, liderança se relaciona a pessoas. Cada vez mais, liderança está na sua capacidade de influenciar positivamente as pessoas para que elas façam aquilo que é melhor para elas, para você e para a instituição. Quando você faz isso, você está liderando. Cada vez menos músculos e cada vez mais relacionamento, habilidade social. Não poderia deixar de falar de um dos maiores empresários, empreendedores e inovadores do século XX, XXI, chamado Steve Jobs. Você pode gostar ou não gostar dele. A inovação diferencia um líder de um seguidor. Se você realmente quer ser líder, pense em inovação. Qualquer semelhança com a aula anterior não é mera coincidência. O líder precisa estar pensando em coisas novas. Manda do líder. Como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso fazer isso no menor tempo? Como é que eu posso fazer isso usando menos recursos? Como é que eu posso fazer isso sendo mais econômico? Como é que eu posso fazer isso entregando mais valor para o meu cidadão? Inovação. Como é que a tecnologia pode me ajudar a fazer isso melhor? Como é que eu posso, como, o tempo todo se perguntando como eu posso melhorar? Isso sim é papel de um líder. A inovação diferencia um líder de um seguidor. Até que ponto você tem inovado os processos? Até que ponto você tem inovado a forma de gerenciar? Até que ponto você tem inovado a cultura da organização? Até que ponto você tem inovado, ou tem proposto inovações? Reflete um pouco sobre isso. Tem um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e que até hoje, de vez em quando, entra na moda novamente, né? E voltou agora recentemente, o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e ele fala o seguinte: um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva. Um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado pela ira. E eu vejo muitos líderes estimulando sua equipe através da raiva, através da ira, contra alguma coisa, contra alguma instituição, contra alguém, contra algum pensamento. Se você hoje olhar as redes sociais, ela está repleta de pronunciamentos, de posicionamentos, de ira, de revolta, de raiva e de indignação. Segundo Sun Tzu, não é assim que se ganha uma guerra. Não é assim que se vai para uma batalha. A sua liderança é uma liderança positiva? É uma liderança propositiva? Ou é uma liderança que simplesmente está o tempo todo falando mal, falando mal do outro, que não é o seu, que não é o seu ponto de vista, que não é a sua referência? Pensa nisso. Liderança precisa ser uma liderança positiva e não negativa. Henry Miller: o verdadeiro líder não tem necessidade de liderar, contenta-se em apontar o caminho. Eu não preciso estar à frente, o tempo todo, eu não preciso estar à frente, hoje estou à frente, amanhã é fulano porque ele tem um conhecimento, mas eu sou o líder, porque eu permito que a liderança seja exercida por quem tem condições de liderar naquele momento. Às vezes alguém tem uma competência técnica maior do que a minha nessa área e eu deixo naquele projeto a pessoa liderar. Qual é o problema? Eu preciso criar um ambiente adequado, eu preciso preparar o ambiente para que o projeto, para que os objetivos, para que os resultados sejam apresentados ao final do tempo, ao final do período proposto. Aí sim eu estou exercendo minha liderança. Eu não preciso estar o tempo todo à frente, eu não preciso estar o tempo todo carregando
a cruz. Hoje eu carrego, amanhã o fulano carrega e depois o outro carrega. E assim a gente vai construindo. Agora, meu propósito, minha grande desafio é sempre deixar as condições adequadas para a realização do resultado. E não importa quem está carregando o balde. Eu falei para vocês de algumas figuras históricas que eu sigo, acompanho e estudo. Falei de Mahatma Gandhi e falo também de Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, chegou a pregar a luta armada, depois ele percebeu que não era o caminho e conseguiu construir, como ele mesmo dizia, uma única África do Sul. E ele tem uma frase muito bacana. Há poucos infortúnios deste mundo que você não pode transformar em triunfo pessoal se tiver vontade de ferro e a habilidade necessária. Quem está falando isso é um homem que passou 27 anos na prisão e que depois se transformou no presidente de uma das nações emergentes do mundo. Nada que aconteça, ou quase nada que aconteça nesse mundo, você não pode reverter em um triunfo pessoal. Nada que aconteça com a sua equipe que você não consiga reverter numa vitória. Mais uma vez, o copo está meio cheio ou meio vazio, depende da forma que você enxerga. Qual é a forma que você tem enxergado os desafios? Qual a forma que você tem enxergado as propostas de resultados, as propostas dos objetivos estratégicos que você tem dado? Analise como você pode contribuir de forma mais efetiva para que os resultados propostos possam se transformar em ação no dia a dia. E aí não existirá infortúnio que você não possa transformar em alavanca para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua equipe, desde que você tenha uma vontade de ferro e que desenvolva a habilidade necessária para fazê-lo. A penúltima frase é também de outro personagem histórico, do qual também sou estudioso, um cara chamado Jesus. E ele disse o seguinte: quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Então, liderança servidora do James Hunter. E Jesus nos alerta sobre isso. Se eu quiser estar o tempo todo só liderando, só no papel de líder, sim, mas e quando é que eu vou servir? Quando é que eu vou realmente significar a minha posição de líder? O líder também precisa servir. E para finalizar, a 30ª, aí já foram as 30, né? E tem uma 31ª de um grande professor, autor, consultor, palestrante. Ele fala o seguinte: liderar é priorizar o coletivo em detrimento do pessoal. Délio Pinheiro. Quando você assumiu um cargo, uma função, uma posição de liderança, você assumiu que a sua prioridade agora é o coletivo, e não o individual, e não o pessoal. O seu sonho deixou de ser o mais importante para você. O seu sonho precisa estar atrelado ao sonho da coletividade, ao sonho da equipe, ao sonho daqueles que são atendidos por aquilo que a sua instituição se propõe a fazer. Aí sim, você está exercendo coerentemente a sua liderança. Eu espero que essas 31 frases tenham levado você a refletir sobre a forma como você tem conduzido a sua liderança, sobre a forma como você pode contribuir mais efetivamente para que seus liderados se desenvolvam e, acima de tudo, para que você consiga entregar cada vez mais resultados consistentes e sustentáveis no longo prazo junto com a sua equipe. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.